Olá, hoje estamos com Miguel Thompson. Nós vamos falar sobre inovação na educação. Em primeiro lugar, obrigado por disponibilizar seu tempo, Miguel. E a gente trouxe o Miguel porque ele tem uma vasta experiência em inovação na educação e a gente gostaria de compartilhar com os educadores e motivá-los a respeito do tema. Obrigado, Miguel. Obrigado, Roberto. Obrigado à Escola do Futuro pelo convite. E vamos falar um pouquinho de inovação. Então, Miguel, para a gente começar, o que é inovação na educação? Acho que inovar é trazer um frescor no olhar, né? Eu acho que o Fernando Almeida, que é um amigo, ele fala que inovar é in ovo, é voltar para o ovo, voltar para a essência. E acho que muito da inovação, ela se dá quando a gente busca o essencial, né? Muitas vezes aparecem ideias, mas que são novidadeiras. Elas, no final, elas não trazem para resolver a questão da essência da educação, que é o processo de aprendizagem do jovem. Então, a gente tem que diferenciar um pouco a inovação, que é uma busca pela essência para a resolução de problemas, do novidadeiro, que são slogans, que são produtos que vão aparecendo, que mais para consumo. Então, está se confundindo muito a essência da inovação, o conceito de voltar para a essência, com produtos que estão sendo vendidos no mercado. E esta inovação, Miguel, você acha que ela só é possível com o uso de tecnologia ou ela não é importante? Ou qual o contexto da tecnologia nessa inovação? A inovação são ideias, né? Inovar é trazer alguma ideia diferente, um olhar diferente, um ponto de vista diferente. Há tecnologias que não são digitais, por exemplo. Eu gosto muito de usar o exemplo do plano de aula e do script de cinema. Modelos ativos, gradativamente a gente está transferindo para a sala, para os alunos, a ação. E lembrando que o script, a gente acabou de brincar, bater aqui a ação, né? O cinema traz muito disso. E o plano de aula, então, que é uma tecnologia educacional que não é digital, mas é uma tecnologia, ele pode ser substituído pelo script, que é onde você põe os atores em ação e onde você muda a cenografia. Então, inovar aqui é trazer um método de um campo para outro campo. Entendi. E, Miguel, você teve uma experiência durante alguns anos da implantação de um curso de pedagogia que se propôs a ensinar com os novos tempos, essa formação inicial do professor no tempo do mundo hiperconectado, na internet em tempo real. Como foi sua experiência sobre essa ação? A gente falou um pouco aqui de cenografia. Eu fui diretor de um instituto chamado Instituto de Singularidades, só focado na formação de professores. E a gente pensou muito como que a gente estava inovando. E um dos elementos da inovação foi a mesa. Olha que coisa engraçada. Assim, romper com o modelo linear da sala e colocar os jovens numa mesa, né? E se trabalhar proposições, desafios. Nós somos muito focados na prática. O que fazia? Com que os jovens, logo de cara, já iam para os seus estágios. Logo na segunda semana, a meninada já estava toda com os seus estágios. E eram usadas muito essas referências, essa experiência do jovem com o estágio, né? Essa coisa de observar, e mais a orientação dos professores, mediado pela teoria, fez com que a gente produzisse um tipo de professor reflexivo, um professor que pensava a prática, muito diferente daquele que domina só a teoria. A grande inovação, acho que foi uma nova cenografia, a mesa, a experiência de campo, a reflexão sobre a experiência mediada pela teoria, porque tem que ter teoria, senão viram laissez-faire, né? Sim, e você percebeu, os alunos comentaram com vocês, quando eles iam para a sala de aula, como que eles eram recebidos? Se eram recebidos meio como estranhos ou se eles se sentiam bem nessa relação? Como a escola é muito conhecida e a gente tinha uma rede de parceiros, de uma forma geral eles são bem recebidos. Mas há estranhamentos, há muitos casos de alunos que acabam não sendo bem recebidos. Porque também começa a acontecer uma coisa interessante. A ideia de ponto de vista é fundamental. Então eles vêm com um modelo ao longo do primeiro, segundo, terceiro semestre, eles começam a perceber que é um outro tipo de didática, um outro tipo de forma de se educar. E quando chega na escola, entra naquele modelo canônico da exposição. Eles começam a se sentir incomodados, né? Então, a junção de pontos de vista, a experiência diferenciada daquilo que eles tiveram, e mais o confronto com o modelo tradicional, criava um estranhamento e até um estranhamento emocional, porque eles começam a entender que não é daquele jeito,
né? E aí, em alguns momentos, a gente tinha um curto-circuito entre o professor que orientava na escola, né, e o jovem que estava sendo formado. Não, é importante você colocar essa situação, até porque quando eu falei de ser bem recebido, não no sentido negativo, é de realmente de trazer novas práticas na educação, porque a educação, em geral, ela é muito tradicional. Então, e você colocou muito bem nessa posição. E você já consegue, ou teve feedback desses professores nas suas práticas educativas, como que eles estão se portando, como é a relação dos alunos, desses alunos que foram formados por este método? De uma forma geral, esses jovens vão com um frescor no olhar. Mas há uma questão interessante sobre o inovador. O inovador, ele na verdade acaba sendo um maldito no sistema. Isso tem que ser falado. Porque ele começa a questionar e ele, no fundo, ele ameaça o status quo, que é o modelo tradicional. Então, quando um jovem desses é contratado e a escola dá liberdade, ele começa a minar a estrutura tradicional. Então, em qualquer campo, não é só na escola, em qualquer campo inovador, ele é, de alguma forma, maltratado. É muito engraçado, porque começa a se falar, chegaram os hippies, chegaram os viajandão, começam a botar num campo de estereótipos que é para desqualificar o jovem. O sistema não sabe disso, ele não é malvado, mas quase que darwinista a ideia. Ele sabe que esse novo modelo, porque eu acredito que é mais eficaz, inclusive, ele vai dominar o espaço. E depois de 25 anos dando aula, um professor fala, como que eu vou mudar agora que eu sei fazer só isso? Então, a inovação ela é muito linda quando a gente fala na teoria, mas quando vai para a prática, e aqui não estou falando que as pessoas são más ou boas, a ideia da destruição criativa, né, que é usada na economia, é isso, a gente vai destruir o modelo anterior, né? E é comum isso, a gente tira a fita cassete, é substituído pelo modelo digital, e toda uma estrutura apoiada nesse produto, nesses bens, acaba sendo substituída. Bom, Miguel, diante da sua fala, e aí eu gostaria que você falasse também para os nossos educadores, vale a pena inovar? O Peter Drucker diz que existem só duas coisas no mundo, né? O marketing, no sentido bom, a estruturação do mercado e a inovação. Sem a inovação, você não vai conseguir desenvolver novos bens e produtos. Qualquer sociedade que não inova tende a desaparecer, né? Quando a gente pensa nas sociedades que desapareceram pela violência, eventualmente, muitas também foram porque mantiveram um modelo tradicional sem observar as mudanças do seu tempo. Então, sem inovação, nenhum setor sobrevive. Até para a gente concluir, como você veria um professor inovador diante da sua própria perspectiva de carreira? Né? Porque a gente vê muitos professores desmotivados, cansados, com uma série de queixas. Como é que a inovação poderia também ajudar na carreira, nessa realização pessoal do professor? A gente tem que tomar cuidado porque uma escola é um ecossistema muito complexo. Às vezes, um professor expositor é aquele grande contador de história, aquele cara que é maravilhoso na contação de história, e ele atinge o objetivo. A ideia não é inovar por inovar, é assim, é não abrir mão do propósito. Qual é o propósito? Formar a geração futura. Se você tem um professor maravilhoso, que é um grande expositor, que é um artesão analógico, e ele está conseguindo formar os meninos, não tem o porquê trocar. Então, é muito importante o professor entender onde ele é muito bom no foco, formação da nova geração, e desenvolver aquilo. E evidente, é lógico que seria interessante agregar novos elementos, mas a gente não pode abrir mão do quê? De formar o jovem. Eu estou formando bem do meu jeito, desse jeitão legal, tá ótimo. Agora, o professor tem que saber onde ele é bom, porque às vezes ele é bom na dramatização, é bom no projeto, ele é bom em estimular a investigação. Então, ele tendo esse espaço na escola para desenvolver o seu potencial, que é o sonho da educação, transformar todo o potencial em real, eu acho que assim, essa é a grande inovação. Inovar é um pouco voltar nos gregos, né? Lá no Sócrates, voltar nos grandes banquetes, que no final eram aulas invertidas, eles estudavam, depois iam lá, tomavam vinho, depois ficavam conversando sobre o que estudaram. Então, fugir do novidadeiro, inovar, voltar para essa essência que eu estou falando, né? O pensamento grego, toda uma estrutura cultural histórica e reconfigurar para o mundo contemporâneo.
Bom, Miguel, muito obrigado por ter disponibilizado parte do seu vasto conhecimento, né? Sempre bem-vindo, está convidado para novos vídeos, né? Nós agradecemos em nome da Escola do Futuro. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau. E não perca os demais vídeos da série Ecossistema de Inovação na Educação. Até breve.